ele voltará para julgar. Sim, ele voltará para julgar os vivos e os mortos é uma linha do credo dos apóstolos que se refere à segunda vinda de Jesus. Isso significa que Jesus retornará para julgar todas as pessoas, tanto os vivos quanto os mortos. A Bíblia também diz que Jesus julgará o mundo com justiça e examinará as pessoas por sua fidelidade a Ele. O Apocalipse descreve a vinda de Jesus como o julgamento do fim dos tempos e inclui os seguintes detalhes: um cavalo branco, olhos como chama de fogo, um manto tingido de sangue, uma espada afiada e uma vara de ferro. Aqui estão algumas outras passagens da Bíblia que mencionam o julgamento. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Cristo Jesus voltará para governar em seu reino e julgar a todos. Salmos capítulo 98 versículo 9. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Mateus capítulo 7 versículo 1. Julgar de determinada maneira é assumir sobre os outros uma autoridade que Deus não lhe deu. Apocalipse 6 versículo 10. E clamaram em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os moradores da terra e vingar o nosso sangue? Jesus vai voltar. Isso também é chamado de sua segunda vinda. A primeira vinda de Jesus foi quando ele se tornou um ser humano, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz pelos nossos pecados. A segunda vinda é quando Jesus retorna para julgar toda a humanidade, os vivos e os mortos. Os vivos incluem todos os que estarão vivos quando ele retornar. Os mortos incluem todos os outros, todos os que viveram e morreram fisicamente. Jesus disse que todos os que morreram serão ressuscitados e julgados. João capítulo 5 versículos 26 e 29. Então, todos nós estaremos diante do Cristo como juiz. Este julgamento é uma boa notícia para os cristãos. Sabemos pelos capítulos 21 e 22 de Apocalipse que o lugar para onde Jesus levará os cristãos é a Nova Jerusalém, onde eles viverão para sempre na presença de Deus, e onde todo pecado, doença e tristeza desaparecerão. O retorno de Cristo dá esperança aos cristãos quando eles estão passando por momentos difíceis. Essas provações aconteceram para que a prova da vossa fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. As notícias ruins. Mas o retorno de Jesus como juiz é uma má notícia para os não cristãos. Se eu não estou em Cristo, então meus pecados não foram perdoados e eu suportarei a punição por eles. Isso significa que estou em grandes apuros. A penalidade pelo pecado é a separação de Deus e porque Deus é eterno, essa separação é eterna. Se meus pecados não foram perdoados pela cruz de Jesus Cristo, então sua vinda novamente é a pior notícia possível, porque meus pecados farão com que eu seja lançado para longe da presença de Deus para sempre. Deus providenciou a solução para todos. Mas Deus providenciou a solução para o meu problema de pecado, que está contida na primeira parte da mesma seção do Credo dos Apóstolos, onde diz que Jesus Cristo foi crucificado antes de ressuscitar no terceiro dia. Jesus pagou a penalidade que nossos pecados merecem. Aqueles que se afastam do pecado e colocam sua fé em Jesus Cristo como seu portador de pecados recebem o perdão dos pecados e podem viver na presença de Deus. Quando Jesus retornar, ele os receberá em seu reino eterno. No final do livro do Apocalipse, as palavras finais são uma oração. No livro de João diz: Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele está pedindo que Jesus volte para julgar os vivos e os mortos. Onde na Bíblia diz que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos? Mateus capítulo 25 versículos 31 ao 46.
Somos informados em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1 que Jesus julgará os vivos e os mortos na sua vinda. Em Romanos capítulo 14 versículo 10 confirma: todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Por que Jesus disse que retornaria? Esse significado seria uma mensagem de esperança e promessa diante da perseguição e dos falsos ensinamentos. O céu e a terra passarão, mas o povo de Deus formado por sua palavra nunca passará. O que significa João capítulo 5 versículo 22? Jesus recebeu a autoridade para julgar. O Pai confiou todo o julgamento ao Filho e tem prazer em governar por meio de Cristo. Jesus, como nosso mediador e satisfação vicária, recebeu o julgamento final e universal. Por sua recompensa, permanecemos de pé ou caímos. Como Deus nos julgará no dia do julgamento? Deus julgará essas pessoas com base em como elas responderam à verdade que foram capazes de entender. Em Lucas diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas capítulo 12 versículo 48. Para aqueles que sabiam pouco, se eles vivessem de acordo com o que entendiam, Deus os julgará de acordo. Podemos descansar na certeza de que Deus é nosso juiz, e Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece todos os caminhos possíveis que podemos tomar com nossas vidas. Para aqueles que persistentemente fecham seus chamados à misericórdia, Ele não força sua verdade sobre eles. Aqueles que fizeram isso nem seriam felizes no céu, embora isso seja difícil de imaginar. Em última análise, as decisões de Deus são justas e imparciais. Seu desejo é a salvação para todos, mas cada ser humano deve tomar essa decisão por si mesmo, usando o presente de Deus para nós da liberdade de escolher.